Olá, boa tarde para você que a partir de agora acompanha e confere junto com a gente, né, mais uma edição do nosso painel regional. Você sabe que nós estamos sempre juntos e ao vivo de segunda a sexta-feira a partir da 1h30 da tarde, programa que tem sempre uma reprise aqui na TV Santa Cecília às 8 da noite, 20 horas. E nos finais de semana, sempre os nossos encontros aos sábados, 3 da tarde e aos domingos, uma outra edição do painel às 5 da tarde. O programa está gravado nesta edição, não dá para você participar via telefone, não dá para ter aquela interação que você está acostumado pelo telefone ou pelas redes sociais, mas com certeza você vai acompanhar aí uma série de informações e dicas importantes, né, relativas à área da saúde e mais especificamente à questão da boa alimentação e do emagrecimento, né, com equilíbrio e com sucesso, né, sem exageros, né, e um emagrecimento para quem está com sobrepeso, para quem acha que não dá para emagrecer sem fazer a cirurgia bariátrica. Vamos provar para você nessa edição do painel regional que isso é possível, né? Então, com muito prazer recebendo aqui, eu começo sempre, você sabe, pela minha bancada à esquerda, a educadora física, a personal trainer, a Flávia Tavares, e também com a gente a nutricionista, a Daniela Prieto. E aqui à minha direita, o jornalista, companheiro de profissão, o Michael Montemor, e ainda a nossa Ione Furukawa, normalmente atenta às suas participações, hoje, não é, atenta a tudo aquilo que é produzido aqui pela nossa equipe do painel regional. Eu cumprimento aqui a Flávia, aqui à minha esquerda, né, Flávia Tavares, personal trainer ou educadora física, não é? É basicamente a mesma coisa. Flávia, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo ótimo. E aqui com a gente também a Daniela Prieto, nutricionista, que participa também dessa edição do painel regional. Tudo bem, Daniela? Obrigado pela presença. Bom, e o Michael, né, Michael Montemor, é jornalista, está conosco também, né? Ele que é, vou dizer assim, o epicentro aqui dessa discussão, desse debate aqui. Estou errado, não? Tudo bem, Michael? Prazer tê-lo no programa. Obrigado. Ione Furukawa também conosco, né? E acompanhando tudo aquilo que é produzido pela nossa equipe, pelo time aqui do painel. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, meninas. Michael, a você de casa que está nos assistindo. Hoje o assunto em pauta é bastante instigante, né? Emagrecimento. Todo mundo que tá zapeando o controle na TV, ouve essa palavra emagrecimento e para. É um assunto que chama atenção. Esperando os milagres, né? Exatamente. Geralmente esperando, tipo, qual é a fórmula, qual é o remedinho. É verdade. Qual é a mágica, né, para perder uns quilinhos aí, especialmente nessa época do verão, Com né, certeza. o Flávio? Você é mais procurada quando se aproxima o verão ou o pessoal com o qual você Não, muito trabalha? mais, muito mais. Muito mais? Geralmente no verão, assim, eu não digo nem tanto no verão próximo, assim, no verão mesmo, as pessoas esperam um milagre mesmo, esperam que em 1 mês, 2 meses estejam com os corpos que elas desejam, assim, é bem difícil. É bem difícil você colocar na cabeça de uma pessoa que o corpo vem de um estilo de vida, né? Então, assim, é uma coisa que vem de antes, não é em cima, não é 2 meses, não é 1 mês, não é um milagre, não é uma plástica, não é que vai fazer o efeito que ela espera, né? Aí é muito mais pelo lado da estética, imagino. Isso, a maioria é. Caminhar na praia, caminhar não sei na praia, o colocar quê, e aquele tal, biquíni. e não ter a barriguinha que Isso. amostra e tal. Tem muita gente que se preocupa com isso. A maioria. É? É a maioria. Daniela, me fala uma coisa. Também na sua área, na questão da nutrição, essa época do ano, ou a época que antecede o verão, é onde você é mais procurado ou já não tem nada a ver aí, essa parte cíclica aí de temporada? Sim, tem nada, também. Tem relação? Tem uma grande relação. É mesmo? As pessoas buscam esse sucesso, esse emagrecimento sempre de forma rápida. E a gente sempre tem que explicar para as pessoas que não é assim que funciona, que esse processo de emagrecimento tem que ser gradual, né, porque tem que ser de forma saudável. Muitas pessoas também vêm me procurar por saúde também, né, porque eu atendo alguns casos patológicos junto com alguns médicos, inclusive o balão também, trabalho bastante. Então, mas realmente as pessoas que querem emagrecer pro verão de forma rápida, é esse período que tem maior demanda. O balão que você citou, para que as pessoas possam compreender bem, é aquele artifício, né, que se coloca no... Isso, intragástrico, no estômago, né? Isso, com o qual ela fica um período com aquele balão, né, onde ocorre um emagrecimento até de forma rápida, mas isso já é um processo mais rápido, né, um artifício, né, que as pessoas têm, menos invasivo do que a cirurgia bariátrica, mas a maioria ainda assim procura para emagrecer rápido,
procura dieta, algo milagroso, O até balão, remédio. às vezes, ele acaba sendo também, tendo um efeito meio placebo, né? Porque a pessoa coloca, ela tem um emagrecimento rápido, ela tira, se empolga com aquele emagrecimento que ela teve, que muitas vezes não é absurdo, não é gigantesco, mas é considerável e acaba dando continuidade, né? Então, por isso que eu trabalho em conjunto com os médicos, porque se só colocar o balão, realmente o resultado não é igual se ela colocar o balão e ter o acompanhamento com o nutricionista. Porque esse processo que dura em torno de 6 meses, ela vai tendo uma reeducação alimentar, eu vou explicando o que ela deve mudar, então é um processo e é isso que dá certo. O sucesso do emagrecimento é organização e o processo, né? Tudo que é rápido e sem organização acaba não dando certo. Acho que conscientização também. Conscientização. É tudo sim. que é muito rápido, não é? Acaba não sendo muito eficaz, né? Não, tô falando porque eu pus o balão. Ah, você fez o balão também? Eu fiz o balão. Eu Bom, fiz, só para eu fiz explicar de aqui, tudo, gente. só para explicar direitinho. Só para explicar aqui, o Maicon é um lutador, era, né? Agora não é mais. Era um lutador ferrenho, né? Contra a balança, né? Eu, quando era mais novo, né? Era a favor, né? Era magro e tal, não sei o que, lutava para ganhar peso, né? Você era o contrário, né? Sempre foi. Desde de pequeno? Então, na verdade, na verdade, de fato, eu era uma criança gordinha. E me tornei um adolescente gordinho, só que emagreci, assim, com 16 anos resolvi que eu ia emagreci de 30 quilos, fiquei magro, pesava 69 quilos. Você Só com que 16 tive anos fez um emagrecimento, Dieta. mas por Dieta conta com própria? endócrino. Com endócrino. Não, tudo sempre direitinho. procurei Médico orientando. médicos, Tá. E emagreci. E fiquei com 69 quilos, fiquei bem magrinho. Só que tive depressão. Aí, dos meus 18 dos meus 17, 18, até os meus 27, eu engordei 90 quilos. Então, eu fui para 160 quilos. Você foi para 160 quilos? É. É Não, mesmo? na época, quando eu comecei o tratamento depois para emagrecer, o meu médico virou para mim e falou: Maicon, mas é super viável você ter engordado 9 quilos, 90 quilos num período de 9 anos. São 10 quilos por ano. 10 quilos por ano. É menos de 1 quilo por mês, são tipo 200 gramas por semana. Viável. Acumulou, foi acumulando e você engordou. É completamente real. Se você parar para pensar, fazer essa conta, qualquer um consegue engordar. Então as pessoas viram para mim hoje e falam assim: ah, mas agora você não engorda mais. Eu engorda, se tiver bastante empenho, eu engordo, e é rápido. Eu não sei se a final gente de já semana, tem pronto aí, porque o Michael forneceu aqui, pedidos aqui nossos, né? Algumas fotos do período que você estava com esse peso aí, né? eu tenho algumas fotos publicadas. Olha aí, esse não é você. Esse é você? Esse sou eu. Esse foi numa gravação, inclusive. Você é esse aí? Isso aí foi um programa que eu participei no GNT com a Cynthia Howlett, um reality show. Você foi aí, na confirma isso, verdade. Paulo? Eu não conheci ele naquelas 2 primeiras fotos. Eu conheci ele um pouquinho mais magro. Eu tinha emagrecido, eu conheci a Flávia, eu tinha emagrecido 35 quilos. E já. você ao lado, em pé, Ali com eu o celular na mão? ali eu tava com 80 e pouquinhos. Que não é agora. Que não é está agora bem também, melhor. agora eu tô mais Bom, magro sentado ainda. ao computador e com a camisa azul, você aqui já nessa- estava com 160? 160. Nessas fotos, aqui eu tô Aí, 160. nessa foto aí. 160 quilos. E você tava tinha bem. que idade? 27. Hoje você está com 30. 3 anos. 3 anos. Ali, falou de treino. Primeiro dia na academia e o mesmo dia, só que 2 anos depois. Com treino e sem treino. Sim. O peso é praticamente o mesmo. O que mudou foi a estrutura. Sim, lógico, porque você trocou gordura por massa Gordura magra. por massa. E isso é visível, assim. É As pessoas que visível. notam a sua foto antigamente e veem agora. Ali de xadrez, eu tinha acabado de operar aqui na Santa Cecília TV. Eu tinha acabado de sair da cirurgia plástica. Porque Porque foi na época que eu te conheci. Foi, Não porque sei eu se emagreci. todo mundo tem a mesma impressão, mas você parece mais velho, bem mais velho. Bem mais Sim. velho. Não é? Sim. É a impressão que passa. Não, as pessoas chegaram a me Hã? dar 38 anos. Era Ali? absurdo. Não, mas é não, verdade. ali não. Até quando eu Você era maior aqui, ainda. aqui com a gente aqui. Bom, na foto do lado já está você ali, bem mais magro, né? Bem mais, mas ainda assim com um peso maior do que eu tô agora. É A incrível mais a recente diferença. é aquela do treino. É. É a mais recente, assim. Bom, e aí, você emagreceu passei com por tudo. 16 anos. De imagem, por isso que nós estamos você aqui. Espera, ele conhece tudo. Você pode perguntar Eu qualquer passei por coisa tudo. pra ele. Eu fiz de tudo. Até quando as pessoas me perguntam,
muita gente insiste, não, você operou o estômago, você fez a É gastroscopia. bom deixar isso claro, ele não fez a cirurgia bariátrica. Eu não fiz. né? Na verdade, eu comecei o processo para fazer a cirurgia bariátrica, porque com 160 quilos os médicos não me operariam. Então, eles me indicaram que eu emagrecesse 20% do meu peso, que eram 32 quilos, é coisa pra caramba. E dali, nós começaríamos o processo para fazer essa cirurgia bariátrica. Eu teria que operar com 128. 128, mais ou menos. mais ou 128, menos, 130. isso. Consegui emagrecer. Aí eu comecei a fazer uma dieta meio louca, assim, por mim. E emagreci até que o GNT me pegou. Não, a produtora me chamou, vamos acompanhar isso, vamos fazer isso de forma profissional. E Como é que você comecei... chegou na GNT? A produtora, A ela produtora? daqui de Santos, De Santos te ela conhecia? me conhecia por conta do trabalho e tal, e me chamou para Porque participar. realmente sempre é uma pauta interessante essa coisa do... Sim, do eu sou uma pessoa emagrecimento envergonhada saudável, também. né? Consciente, saudável. Eu sou uma pessoa tímida, quase não gosto. Aí eu participei e ali eu comecei a emagrecer. Só que foi uma dieta, que é o que eu falo para as pessoas dos extremos. Eu fiz uma dieta no GNT vegetariana. E eu enlouquecido por tudo, né? Mas eu ninguém já... te orientou com relação a essa dieta? Não tinha um nutricionista. Você falou que foi meio por conta própria? Não, então? antes de entrar no programa. Ah, antes Antes do programa. Antes do programa eu emagreci em uns 15 quilos. Mas não é que você emagrece, você está perdendo tudo. Líquido, musculatura, você está perdendo. Não é o que tem que acontecer. E entrei no programa. E aí o Dr. Eric Sliwich, na época, foi meu médico. É o médico da Ana Maria Braga, um médico super famoso em São Paulo. E me colocou essa dieta vegetariana. Eu enlouqueci. Eu emagreci, só que acabou o programa, eu comecei a engordar de novo. Lógico. Só que até aí eu tinha desistido já. Não vou mais operar o estômago. Deixa eu só fazer um breakzinho no que você está falando, porque a Flávia fez uma colocação como educadora física ou como personal. Aí você engordou tudo, lógico. Por que lógico? Explica Acho que direitinho aí, porque as pessoas às vezes embarcam aí em determinadas dietas, né, Daniela? Quem vai poder explicar melhor é a Dani, mas assim, o que a gente sabe é, quando você faz uma dieta que é muito restritiva, que você corta tudo, você, igual ele falou, você acaba perdendo bastante. Tudo, né? Você perde tudo. Só que assim, o problema é, você não consegue manter por muito tempo, e se você não tiver, igual eu falo, se você não tiver apoio da tua nutricionista, quem estiver te apoiando, quem estiver te fornecendo as informações da dieta, você não consegue manter por muito tempo e no final você acaba engordando tudo de volta, porque ninguém mantém uma dieta muito restritiva. É porque a gente está falando aqui também de hábitos alimentares. Não tem como você mudar um hábito em quanto tempo você ficou? Do dia para noite. 3 meses no GNT. Em 3 meses, né? Para perder toda essa quantidade de peso. Não, isso é praticamente impossível. Você até consegue assim um tempo, mas depois você volta para os seus hábitos. É uma coisa que você... Quanto tempo que você engordou aquilo, né? Não foi em quantos anos? Foram 9 anos. 9 anos. 10 quilos por ano. Você não quer perder tudo aquilo em 3 meses, E nem dá. certo? Não, mas Então na tem verdade que as ser um pessoas processo querem, né? gradual, né? Um processo gradual. E até pela saúde, não é interessante isso. Você tinha isso? perder. Você achava que ia perder esses quilos, esses pesos todos Na em 3 verdade, meses? quando eu comecei a fazer o tratamento, esse último tratamento, que foi realmente o que me emagreceu, foi um conjunto de coisas. Acho que foi uma somatização mesmo de profissionais, de metas. Então, assim, a minha terapeuta teve efeito fundamental nisso, porque é o momento que você vai tomando consciência do tamanho que você está. Eu não tinha consciência do tamanho que eu estava, assim como hoje eu ainda não tenho consciência do tamanho que eu estou. Porque você passa muito tempo de uma forma e quando essa forma muda, você não enxerga. Isso parece de uma loucura, mas não é, acontece de fato. E eu falo para todo mundo, vocês podem me descrever, eu vejo foto, às vezes que eu publico a foto como se fosse de alguém, que não sou eu. Porque se a Já foto tá entra boa no- ou não, como se fosse uma terceira pessoa. Já não entra me num enxergo. transtorno alimentar, né? que Eu chama. ainda me enxergo muitas vezes grande, bem grande. Só para entender, como é que se chama? Transtorno Transtorno alimentar. alimentar. Isso. É que nem as anoréxicas, né? Elas não se inventam magras, é que nem os obesos não se inventam obesos. Exato. A pessoa Não. não tem a... Por isso que é importante, sim, o acompanhamento também da terapeuta, para ela conscientizar a pessoa, né, do estágio que ela está, de todos os processos que ela está passando, né? Eu te falo que eu saí da cirurgia plástica e é assustador. Eu vejo fotos, eu falo, gente, quem me deixou sair assim na rua? Porque eu vejo fotos do meu pós-operatório, eu lembro do meu pensamento, eu me sentia magro. Eu pesava 125 quilos e eu me sentia magro. É mais leve, né? Não, também. era enlouquecedor, porque até então tirou aquela barriga que caía
fez alguns reparos, alguns acertos. Óbvio que ficou Você bem fez melhor. essa cirurgia com quantos quilos? Com 125. 125. Mesmo para fazer essa cirurgia, eu fiz um pré-tratamento de anti-aging para poder estar com um organismo saudável para aguentar o tempo de cirurgia que foi, porque eu fiz 7 modificações. Eu mexi em peito, abdômen, pubis. Cada coisa que mexia ia desmontando outra. Por exemplo, o pubis. Eu fui fazer uma lipo na pubis. Só que a pubis ela estava tão gordinha que teve que ser reconstruída com plástica, porque ela desmontou. Então, assim, as pessoas elas não têm noção de como elas se estragam com um prazer momentâneo, comendo o brigadeiro, comendo enlouquecidamente. Elas se matam, elas se matam. O espiritismo diz isso, né? Que a obesidade ela é uma forma de suicídio, porque você está se matando e você não está se cuidando. E isso é muito, Mas muito, muitas vezes muito você ruim. não enxerga, né? Por exemplo, Ninguém quando você enxerga. engordou esses quilos todos, você achava que você estava bem. Ninguém enxerga. E se você me perguntar se eu era feliz, eu vou te falar que eu era feliz. Sim. Eu não me importava com aquele peso, não me importava mesmo. Mas aí o que te deu? Qual foi o clique que deu? A questão da saúde? Durante a gravação pro GNT, eu descobri que eu estava sem libido nenhum. Porque a gordura, ela pode falar acho que é melhor do que eu, a gordura até um certo ponto, ela colabora com a libido. Só que tem uma linha bem tênue aí no meio, que de um ponto pra frente ela começa a te prejudicar com a libido. E a minha libido foi no chão. Eu não tinha libido. E eu estranhei, falei, como que eu com 20 e poucos anos não tenho libido? E isso passou, tipo, eu tô falando agora de boa, mas isso passou em rede nacional. Eu com o médico, tipo, oi, como não tem libido? E aí ele me explicou isso. Aí eu tomei um susto. Então foi realmente um susto. Acho que você não busca solução para os problemas dificilmente pelo amor, geralmente é pela dor. Né? Pela dor, né? Então foi no momento que eu tomei um susto mesmo, assim. Explica então. Então, Daniela. porque a gordura, ela participa dos processos hormonais do organismo. Isso é um dos motivos até que explica porque as mulheres acumulam mais gordura, né? Porque a gente tem muitos hormônios até sexuais e isso tudo influencia. Então, só que o organismo, ele sempre trabalha no equilíbrio. Se tem a menos, ele dá problema. Se tem a mais, ele vai dar problema também. Então, uma explicação assim mais simples é isso. E aquela questão que você falou do brigadeiro, de comer, tem que ser algo... Tiraram isso de você quando você estava fazendo o processo? Quando você estava emagrecendo ou... eu Tiraram passei, tudo que você gostava ou eu não? passei por vários estágios, uns mais funcionais, outros menos. Quando, na época do vegetariano, tiraram tudo mesmo. E eu acho que cada momento foi necessário e foi válido, tá? Eu acredito no processo de reeducação alimentar, mas eu falo isso para todo mundo. Eu também acredito que as restrições são necessárias. Eu acho que quando você fala para uma pessoa assim... Porque as pessoas também não tratam o gordo como doente. O gordo é um doente. Ele é tão doente quanto o alcoólatra, ele é tão doente quanto viciado em cocaína, em crack, só que a droga dele é comida, a droga dele é lícita. Então, se você fala para uma pessoa, para um alcoólatra, toma só uma tacinha, é a mesma coisa que você falar para um gordo, come só um brigadeiro. Ele não vai conseguir. Sim. Eu te falo por mim. Eu mesmo ainda não tenho pleno controle E, Michael, a partir sobre... do momento que você abre uma exceção, você acaba abrindo outra Se e permitindo. outra, e Sim. você se permite, porque é só um, porque Então, é um pouquinho, é um pedacinho. Eu Vai tive fazer momentos... diferença. Não vai fazer diferença. Eu tive amanhã momentos eu de treino, férias. Tive férias, muitas delas. Assim, a cada 6 meses eu tinha um mês de férias, assim, de relax com a dieta. Mas voltava com essas restrições, sempre. E foi quando eu tive o sucesso. Foi quando quando eu comecei a entender que uma hora poderia, mas não era naquela hora. E mesmo hoje, eu posso, eu não quero. Perfeito. Porque as suas prioridades mudam. Sim. Ione, pois não, Ione? Olha, eu tô assustada com essa conversa, né? Com o tom dessa conversa. Eu queria saber, na sua opinião e na das meninas, eu decidi emagrecer hoje, né? Um obeso, uma pessoa acima do peso, decidiu mudar de vida hoje. Qual é o primeiro passo aconselhável, né? Adequado para fazer? Ir numa nutricionista, Nutricionista primeiro. O que fazer? Onde vai? No médico primeiro, na nutricionista? Depende. Eu, assim, talvez no médico para fazer todos os exames, se bem que a nutricionista hoje pode solicitar exames, né? Mas como eu não atendo por plano de saúde, esse processo complica um pouquinho. Então, o ideal às vezes é que o paciente já venha com exames,
Porque eu preciso saber se ele é um pré-diabético, se o colesterol dele está normal, se o triglicéridos está normal, porque o tratamento não é tão diferente, mas eu foco. Se eu pego uma pessoa que está pré-diabética, eu não deixo ele avançar. Né? A gente já breca ali. Se você pega uma pessoa que está começando com o processo de colesterol alto, a gente já... Então, o ideal acho que é primeiro estar com os exames, um hemograma completo, né, em mãos, e depois procurar um nutricionista, porque ele que vai calcular suas necessidades energéticas, né, porque você não pode ter nem menos nem mais, né, e vai montar um plano dietoterápico de acordo com as suas necessidades. E sem dúvida, né, lógico, o exercício físico, que é fundamental também. Então, passando a bola aqui para o personal, evidentemente também vai querer todos os exames, saber como é, então, na verdade, eu acredito que o Michael, até por experiência, vai concordar comigo. Eu acho que a questão do emagrecimento é multifatorial. Então, assim, você vai ao médico, você vai fazer os exames, você vai ter o apoio do teu nutricionista e você vai ter o personal, que é o que a gente fala, assim, muita gente acaba fazendo as coisas por conta. Até mesmo porque hoje em dia o acesso à informação é muito fácil. Só que o problema da informação fácil é de onde ela vem, quem que escreveu. Hoje em dia a gente tem muito blogueiro, muita gente que faz site. Exatamente. Assim, não é um cara que fez faculdade. De tudo, né? Não é um cara que entende do assunto, é um cara que é metido a ler, Google, enfim. Então, assim, tá procurando sempre profissional da área específica, o nutricionista, o médico, o personal trainer, enfim. Eu acredito muito nisso, ser multifatorial. Aliás, acho que está meio ligado isso que você acabou de falar, né? É a cadeia, né? O médico, Sim. o nutricionista, ou a nutricionista, claro, e o personal, ou a Cada um personal. vai fazer o seu trabalho, né? Eu não posso pedir exame, eu não sabia dessa parte da nutricionista, então o aluno já vem com os exames feitos, ele já vem com a dieta feita, e aí é muito mais fácil você montar um plano, uma periodização. E qual o objetivo dele? Lógico. Né? Também, né? Assim é melhor. Tá certo. Até para ficar mais profissional. E a gente aproveita então para fazer o nosso primeiro intervalinho aqui no painel regional. Já a gente volta, né, para continuar falando sobre esse assunto, como a Ione falou no começo, assunto que interessa a muita gente, já que reconhecidamente pela medicina, e o Michael deixou isso também, ressaltou isso aqui, é verdade, não é? Vários médicos especialistas já passaram aqui, a obesidade é uma doença, sim, né? Vamos para o intervalo, voltamos já. Estamos de volta, segundo bloco desta edição aqui do Painel Regional. O programa está gravado, mas certamente você está acompanhando aí uma série de informações importantes e dicas, não é, com relação ao emagrecimento consciente, não é, tranquilo, feito com boa alimentação, sem nenhum tipo de exagero e sem a necessidade da cirurgia bariátrica, né? A gente tem aqui duas profissionais dessa área da educação física, por exemplo, personal trainer, a nossa Flávia Tavares, ao lado da Flávia, a Daniela Preto, que é nutricionista, e aqui o Michael, né, o Michael que é jornalista, o Michael Montemor, companheiro jornalista, que chegou a pesar, como você viu no bloco anterior, 160 quilos, né, e hoje está com? 75. 75, né, passando por todos esses processos que ele explicou no bloco anterior, e a Ione, claro, sempre atenta a tudo que é produzido aqui pela nossa equipe do painel regional. Bom, o Michael, você começou o processo de emagrecimento para fazer a cirurgia bariátrica, né? Você deixou isso claro aqui no começo, né? Quando é que você percebeu que talvez não fosse o caso de fazer a cirurgia, que não haveria necessidade, que você ia pelos caminhos, por outros caminhos? Eu ia falar caminhos naturais, enfim? Não, pelos caminhos naturais, normais, normais, naturais, exatamente. Quando eu cheguei e já tinha emagrecido uns 25 quilos, eu percebi que era viável. Até porque, assim, para você conversou com o médico, doutor? Não, sempre. Não precisa. Esse processo inteiro, eu passei por alguns profissionais, mas sempre com profissionais. Eu estava com um médico em São Paulo, porque para fazer a cirurgia bariátrica, você passa por reuniões. Eu falava que era as reuniões dos gordos enlouquecidos. Porque era uma galera assustadora. Eu não me identificava com nenhum deles, só que eu acabava fazendo o que eles falavam. O pessoal estava se preparando para a bariátrica. Você vai para essas reuniões para ser avaliado, para ver se você está apto para operar. E eu lembro que a gente estava nas reuniões assim, era bastante gente bem gorda. E aí as pessoas, o médico, mas vamos lá, vamos passar a rotina alimentar.
Ah, porque eu não sei porque eu engordo, não sei o que você come de manhã. Eu como 4 pizzas com 6 litros de Coca-Cola. Eu olhava, mas eu não faço isso. Mas comia 4 meus pizzas? 4, 5 pães. Você? Eu, 4, 5 pães. Mas as pessoas A nas gente comia 4 reuniões, pizzas. 4 pizzas de manhã, 7 frangos assados na hora do almoço. Ione tá Não, você não tem uma noção Estarrecida, do que as né? pessoas Mas pera um comem. pouquinho, é 4 pizzas pra valer 4 mesmo, grande, não pizzas, só assim, 4 aqueles pizzas. 4... Não, Porque eles falam 32 pedaços de redondinhos no pizza. supermercado. E sempre tem aqueles que o que você come não é nada. Não como Não, nada. ó, a gente até Não a sei porque pergunta que engorda. antes da gente sair, que ele fez, foi A gente tá o rindo que a pra não chorar pessoa... aqui. Não, é desesperador. Você imagina, você olhar lá, as cadeiras reforçadas, inclusive, porque não tem peso que aguente, né? Não tem cadeira que aguente. Você perguntou para elas o que as pessoas precisam para começar um Dar processo start. de emagrecimento. Querer. Querer. Para mim, Exatamente. hoje, a primeira coisa que você precisa, antes da cadeia profissional, é querer. As pessoas não querem. Tudo que nós... Assim, eu parto do Marinha de raciocínio que tudo que nós queremos, nós somos capazes de realizar. Tudo. Com ou sem auxílio. Óbvio que com supervisão é sempre mais saudável, é sempre mais correto. Muita gente vem me perguntar em mídia social, até comentava isso antes de começar a gravação, vem me perguntar o que você tomou. Não tomei nada, eu tomei vergonha na cara. Foi o primeiro remédio que eu tomei, foi vergonha na cara. Depois, atividade física. Eu só fui fazer atividade física 2 anos depois de ter começado a emagrecer. Quando menino você não fazia esporte, não praticava esporte? Ou chegou a praticar? Quando menino, sim. Quando adolescente, Natação, sim. Mas sei lá, durante esses 10 judô, anos, você não pode futebol. fazer atividade física. Você vai correr na praia, você vai estourar seu joelho, você vai fazer qualquer atividade física, você vai Não, estragar o seu corpo mais ainda. Com obesidade, evidentemente que não dá. Outro dia eu postei Mas uma tem foto, gente tava que com nem uma... isso fazia, né? Tem gente, que tem você gente nem que tivesse nunca vontade teve de fazer. noção. Não, você não consegue. Praticar. Eu não conseguia caminhar. Hoje eu fico me lembrando das minhas limitações, e elas eram muitas. Eu não caminhava, eu não podia caminhar 100 metros. Eu caminhava, mas não aguentava. Eu tinha que chegar, parar, morria. Era horrível. Outro dia eu postei uma foto, eu estava com uma joelheira. Do que adianta... As pessoas não têm filtro, sempre né? tem, sempre. Do que adianta ter emagrecido e aí já está com o joelho machucado? Aí eu respondi para ele, eu falei, na verdade, meu joelho foi fraturado quando eu pesava 160 quilos, porque o meu corpo não aguentava o meu peso. Então, assim, as pessoas, elas querem sempre achar uma justificativa para a falta de capacidade e para a falta de vontade delas. É o que eu mais vejo, ainda mais hoje com mídia social, e as minhas mídias são todas abertas para as pessoas me verem, perguntarem, falarem o que elas quiserem, e eu sempre falo para todo mundo. Então, assim, a minha resposta é padrão. O que você fez? Tomei vergonha na cara. Quem te ajudou? Foi uma série de profissionais, entre eles endocrinologista, porque envolve hormônio, como você falou, é necessário você passar por um endócrino, porque o que eu mais vejo as pessoas falando, eu tenho problema na tireoide. Gente, você faz parte dos 2% da população mundial que tem problema na tireoide, porque eu conheço, assim, a cada 30 pessoas que não emagrecem, 25 falam que tem tireoide. É só 5 Eu também quilos, tenho né? problema na tireoide. Só 5 quilos que a não pessoa tem. engorda. É uma média de uns 5 quilos. A pessoa tá 30 acima do peso e coloca a culpa na tireoide. É. E não tem. Então, assim, procure Quer dizer que a tireoide não tem nada a ver com essa relação. Não, ela tem Ela tem uma certa fator. relação, mas bem Não é pequena, bem importante. menor do que as Mas pessoas... Não é tão decisiva importante, como dizem. Ela também, é uma somatória de coisas também. Claro. Mas você quer realmente saber qual é o seu problema? Vá no endocrinologista, se encaminhe para um nutricionista. Dentro do ciclo, procure um profissional de educação física para fazer seu treino, porque não adianta você querer fazer o que você viu. Outro dia eu vi um Treino da absurdo, Graciane, não, de uma bonitinha lá passando um agachamento com salto e de salto alto. Era pulando. Você viu esse? Não, gente. não Acho que pode. Não é por aí, as pessoas estudam bastante. Não é à toa. A Flávia aqui, 5, 6 anos de estudo, fora especialização e etc. A nutricionista, a mesma coisa. A gente estuda para comunicar também, todos nós. As pessoas estudam por um motivo e elas são especialistas naquilo. Então procure orientação profissional e não orientação de mídia social, de blog. Isso pode até te dar um certo incentivo, óbvio que dá, mas não você basear a sua vida no que o outro faz. Eu te falo por quê?
eu nunca me baseei em ninguém. Tanto gordo serve quanto pra um, hoje. pode não servir para outro. Mas eu me baseei, nunca me estimulou. Fulano emagreceu. Que bom. Eu não queria. Você só faz o que você quer. Nós temos o livre-arbítrio. Você só faz o que você quer. Então, assim, quando eu realmente quis, que eu realmente fiquei preocupado, eu fui, procurei os médicos, a clínica que eu fiz tratamento, a Clínica Seven, deu todo o suporte com o nutricionista, com o Você endócrino. focou naquilo que você foquei. E eu falo para todo decidiu mundo, fazer. é um tratamento complicadíssimo que eu fiz, por Imagino, exemplo. claro. Restritivo. Você tem um momento em que você come 600 calorias, um dos estágios da dieta. São 600 calorias, sem gordura, com controle de carboidrato, sem frutose, sem nada. Se o tratamento é excelente, o tratamento surte efeito. Só que se eu não fizer o tratamento, eu não vou emagrecer. Não tem milagre. Diga. Não tem... Michael, você falando dessa trajetória sua, qual foi a mais difícil? Qual foi o período mais difícil? Em que momento você falou, vou desistir? Teve esse momento? Como que foi Esse pra sua cabeça? momento, ele hoje com menos frequência, mas ele acompanhou todo o princípio de dieta. No momento em que você pega um cardápio, do momento da restrição, que eu falei que você olha e fala, eu não vou conseguir, é tão gostoso, eu tô na mesa com um monte de gente comendo, eu não vou conseguir ficar, e você começa a enlouquecer, porque como eu falei, a comida pro gordo é uma droga, e você surta. Hoje eu me sento à mesa com qualquer pessoa, você pode esfregar a comida que eu mais gosto na minha cara. Eu não vou, aquilo para mim é irrelevante, aquilo é como se não existisse. Só que no momento em que você está no processo de reeducação, que você está se reeducando, é complicado. Você pensa assim em parar, você vale a pena. E você tem vontade também. E os né? comentários... Porque é uma coisa que você comia, hoje em dia você não pode comer. Os comentários idiotas. Outro dia eu estava num coquetel, uma bonita feia virou pra mim e tava todo mundo tomando champanhe. E eu falei, não, me traz um café. Aí ela olhou pra mulher do lado e falou, nossa, do que adianta? Emagreceu e não vai me dizer que é feliz tomando café enquanto eu tô aqui tomando champanhe. E tinha um monte de gente. Eu olhei pra cara dela, eu falei, você sabe que o fato de eu tomar café e estar magro incomoda muito mais a você que está flácida tomando champanhe? Olha. A festa parou. Então, meça as suas palavras antes de interferir no problema do outro. Eu tenho segurança para te falar que estou feliz tomando café no meio deste evento e é facultativo não tomar o champanhe que você está tomando, claro, porque hoje eu já posso. Então, respeite o espaço do outro. Sem dúvida nenhuma. Queria E saber as pessoas também, ficam em choque. Aqui a Daniela se manifestou quando o Michael falou das pizzas, do pessoal que está lá para emagrecer, para fazer a cirurgia, enfim. Aí o cara entra no teu consultório lá para consultar a nutricionista e você vê que o cara está 140, 150, 160 quilos, você pergunta, o que você come? Não como nada. E aí como é que se introduz o início da conversa? Né? Você tem que saber o que a pessoa come, do que jeito come, que hora come, enfim. Tem que ter uma relação, geralmente na primeira consulta a coisa é difícil, não flui muito, né? É difícil, dependendo do grau da pessoa, né? E a primeira pergunta que eu sempre faço é qual é o seu objetivo e a segunda pergunta é quantos % você está dedicado nisso, quanto você quer, a sua vontade, qual é a porcentagem da sua vontade. Sempre deixando bem claro que ela precisa disso. E aí eu vou tentando, porque a gente já tem estratégias, né? A gente já vai pegando daqui e dali, aí a pessoa fala, aí eu faço o recordatório de 24 horas que a gente chama, né? Que é tudo que você comeu no dia anterior. E aí eu vejo, mais ou menos, que aquela caloria é impossível ele estar com aquele peso. Então eu falo, né? Olha, você tem certeza que não teve nenhum chocolate aqui, nenhuma balinha ali? Até as balas são importantes, você precisa me falar. Porque a pessoa às vezes não tem conhecimento mesmo. Ela acha que uma barra de chocolate... Irrelevante. Né, irrelevante no processo. Então, eu sempre vou buscando, vou conversando com a pessoa, até a gente criar esse vínculo um pouco maior e as próximas consultas são um pouco melhores. Mas a primeira eu já até conto, coloco 1.000 calorias a mais ali, que com certeza ele está escondendo. E aí, devagarinho, com o tempo que a pessoa vai... Isso, porque o tratamento... consulta, talvez... A maioria dos tratamentos duram 6 meses. No mínimo 3, de 3 a 6 meses. E para um emagrecimento desse, lógico, de 1 a 2 anos, né? Os emagrecimentos de mais de 100, de 50, 80 quilos.
Eu lembro que a minha terapeuta, ela virou e falou assim, Michael, o seu primeiro desafio vai ser fazer uma caderneta com 1 semana de alimentação. Você Mas é também, para cara, colocar pediu isso? tudo. É para colocar tudo. Você colocou tudo? Você não consegue. Não consegue. Não consegue. A pessoa que tem que fazer emagrecimento, ela não consegue, porque ela se engana. No momento que ela tem que fazer a verdade, que ela tem que escrever, que ela tem que falar a verdade, Sim. ela não consegue. É. É ali que você percebe que a pessoa está doente. E a gente trabalha também com o emocional junto, né? Então a gente pede para a pessoa colocar o que comeu, que horas comeu, a quantidade e o que ela estava sentindo. Que entra esse trabalho da terapeuta, porque isso a gente entrega esse material. Quanto comeu, o horário que comeu. por O que horário comeu? e o que ela estava sentindo O que no estava momento. sentindo no momento? Sim, porque aquilo até que a Flávia falou, você desconta o emocional da depressão, dos Ansiedade, processos- essas coisas ansiedade, tudo isso. Então, se ela está Estresse feliz, do ela dia a dia. come. Se ela está triste, ela come. Se ela está passando por algum problema, ela come. Então, Ela come a gente porque ela precisa come. saber o que a pessoa estava sentindo no limites. momento, para a terapeuta saber trabalhar com isso, para a gente poder trabalhar. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante nesse processo, muito. Você sabe uma A coisa gente que eu tem achei que muito trabalhar em engraçado? conjunto. Eu, durante a dieta inteira, eu não parava de comer jujuba. Era o meu... e a nutricionista sabia, a Tua terapeuta válvula de sabia, escape. que eu não... Porque eu falava pra ela, falei, Thalita, eu não tô engordando comendo jujuba, porque pra mim eu tô comendo colágeno. Ela, mas não se engane que isso é puro açúcar. É. Mas na minha cabeça, eu não deixava. Todos os dias eu comia uma porção de jujuba. Queria Todos os saber dias. também, na volta do break, que a gente está em cima do nosso segundo intervalo aqui da Flávia, né? Como é que é a entrada, né, de uma pessoa assim que está nesse processo de emagrecimento, né, na academia, né? Que não está acostumada, e olha para aqueles aparelhos todos e fala assim, não, eu não vou fazer isso, porque deve ter muito caso assim. Né? Vamos para mais um intervalo, o painel regional volta já já. Muito bem, a gente volta, né? Esse é o terceiro e último bloco dessa edição do Painel Regional. A gente vai fazer falando sobre emagrecimento saudável, consciente, não é? Sem agressividade, mas com disciplina, né? E com foco, né? Aqui com duas profissionais muito ligadas a essa área, a personal trainer Flávia Tavares e a nutricionista Daniela Prieto. Né? E aqui à direita, o nosso Michael, né, o jornalista Michael Montemor, dando um depoimento assim, bastante aberto do que foi a vida dele, o amplo processo de engorda que ele teve na vida, né? E depois a reversão total para essa figura elegante que ele apresenta hoje aqui no painel regional. Né? Ione Furukawa acompanhando a gente como sempre, né? E tudo aquilo que a equipe produz aqui no programa. E eu tinha deixado do bloco anterior, né, Flávio, essa questão que envolve a entrada aí do cara que ainda está saindo desse processo de obesidade, a entrada dele na academia como uma profissional como você. Né? O primeiro, o segundo, primeira semana, enfim, é coisa meio complicada. Né? É assustador, vai, Flávia. É bem complicado, assim, até porque esse aluno muitas vezes vem de um mau profissional, vem de uma entrada na academia que não foi muito legal, que não teve muita atenção, que não teve a explicação que ele precisava, que ele devia ter tido. Então, assim, tem todo um trabalho para conquistar o aluno, né? Conquistar e alguns também... deles nunca fizeram, né? Também, né? Muitos não. Muitos, né? Mas a maioria já vem Já de alguma passou por alguma atividade, até atividade, porque lógico. quando criança fez algum esporte, enfim. E assim, eles entram e olham para os aparelhos e aquela coisa, né? O que eu vou fazer, por onde eu começo? E é daí que eu foco de novo e friso para ter um profissional do lado, assim, ter alguém que vá te acompanhar e vá fazer a tua periodização, vá fazer o seu treino, até para os teus ganhos serem mais visíveis e mais rápidos, assim. Não que a gente queira acelerar o processo, mas para ter um resultado positivo, né? E assim, o profissional vai estar ali para estar te ajudando e colaborando com o seu processo de recuperação Sim. física Eu treinei e com a saúde. Flávia. Né? perguntar outra coisa para mim. Você treinou com ela? Eu treinei com a Flávia. Inclusive, assim, para voltar... No pré também, né? Não, foi no pré-operatório, no pós-operatório. Porque acontece, o gordo, aí eu acho que todo mundo vai concordar. É tenso você chegar gordinho na academia. É tenso aquele momento que você fala, não vou pra academia, que vergonha. Porque você tá todo mundo saradão lá, né? E Todo não mundo é, mentira preparado também, pra tá todo você. mundo meio estragado. Tem um monte de gente meio Tem estragada lá muito, também. lógico. Mas enfim, você não quer entrar na academia. O que a Flávia, como personal, eu lembro que ela atendia
num estúdio de personal. E tinham poucos alunos, eu ainda ia no horário que era tipo só eu e ela, tipo, uma relação íntima. Era mesmo. Então, Chegava o quê? De madrugada? Não, era no meio da No tarde. almoço, Ah, É, no almoço. era um horário assim, bem... E eu comecei a treinar. Então, assim, eu voltei a treinar assim, de uma maneira mais sigilosa, porque ninguém me via. Porque eu mesmo não gostava de me ver com roupa de academia, era muito esquisito. E foi aos poucos, até o momento em que eu consegui me libertar e entrei numa academia coletiva, vai, com um monte de gente. Você sai daquela coisa do esconderijo, porque pra mim era muitas vezes esconderijo. E tem um personal que me acompanha, muitas vezes ele não me acompanha, mas ele passa o treino e ele sabe que eu sou regrado o suficiente para seguir o treino, mas ele volta e meia supervisiona meu treino, ele vê todos os aumentos de carga, ele vê tudo, porque tem que trocar de tempos em tempos. E até a gente estava falando no intervalo também, da relação exercício aeróbico, musculação, isso é verdade, emagrecimento. Que caiu muito, assim, o que a gente vê muito é que o gordinho, geralmente aquela pessoa que está acima do peso, adora uma esteira, adora um transporte, adora uma caminhada, e assim, Adoro e não uma é esteira. por aí. Na verdade, é a junção do aeróbio com o treinamento resistido. Então, assim, tira isso da cabeça. Eu vou ficar 2, 3 horas na esteira e vou emagrecer. Isso daí caiu no conceito, não existe isso. Aí é que eu falo do tripé: alimentação, treinamento resistido e aeróbio, e o descanso também, que é muito importante. Você ter uma válvula de escape, uma forma de ter lazer. Então, assim, é isso que eu falaria para você ter sucesso no emagrecimento e até na atividade física, para o seu estilo, para o seu novo estilo de vida, são essas 3 coisas. E você encara como estilo de vida mesmo, né? Porque é igual você falou, você comentou, você tem vontade de comer um doce? Não, porque isso já faz parte do seu estilo de vida, isso já é seu. Você gosta de se alimentar bem, você gosta de, na hora do almoço, comer um salmão com arroz integral. Você prefere isso do que ir numa quarta-feira e comer uma feijoada. Entendeu? Isso já faz parte de você. E assim, a partir do momento que você vê os seus ganhos, que você vê que dessa forma a sua vida se torna mais leve e você consegue os seus objetivos, você deixa pra lá um brigadeiro, uma bebida, uma cerveja. Não, e eu acho que também tem uma coisa hormonal aí. Eu vou falar como alguém do rehab, da reabilitação. Eu acho que os hormônios também, eles pedem muito açúcar, né? Então, eu vejo que hoje eu preciso menos de açúcar. E quando eu estou mais ansioso, eu preciso mais, só que o exercício supre. O exercício ele acaba suprindo a minha necessidade de açúcar. Isso não sei, é uma experiência minha. Eu percebo que quando não faço atividade física, eu tenho necessidade de comer algo doce. Quando eu faço, essa necessidade é anulada. Isso não se o seu preciso. emocional estiver ruim, porque acredito que se você estiver bem, você passa Não, facilmente. no meu sem doce, normal, assim. no meu normal, mas eu falo sempre assim, no meu normal eu não faço nada em excesso. Sempre quando eu estou ou muito aborrecido, ou muito relaxado, ou muito triste. Esses são os momentos que todo mundo tem essa oscilação, Claro, né, sem dúvida. de humor. Você explica isso, Daniela? A gente fala muito da serotonina, né? Ah, serotonina, Que a serotonina é o verdade. hormônio do bem-estar, né? Então, se você tem uma queda de serotonina, naturalmente você vai ter vontade de comer doce. Só que o exercício também proporciona isso, proporciona um bem-estar. Por isso que quando você... Aumento da serotonina. Exatamente, o aumento da serotonina. Quando você para de fazer exercício repentino, tive algum problema, vou viajar, parei de fazer exercício, o que a gente sente? Vontade de comer. E principalmente o doce, né? Porque você precisa daquele prazer que o exercício te dava, que uma boa alimentação te dá, porque né, os alimentos saudáveis também contribuem para isso. Então essa questão hormonal é muito importante. Mas também cai em contradição porque também é um prazer momentâneo, né? Aquele prazer que você come É um depois prazer de você segundos, é um e prazer aí de depois segundos. até rola um estresse, putz, eu não devia ter comido. E aí você acaba numa bad, assim, que... Até eu tinha perguntado essa coisa de controle, até que ponto tem esse controle. Eu lembro, no princípio, eu levei isso para terapia, levei isso para nutrição, porque eu fazia, mas fazia consciente. Eu errava, mas eu compartilhava o erro. É verdade. Eu cheguei e porque eu queria comer brigadeiro. E eu não tinha o controle. Não que eu tenha muito hoje, mas eu não tinha... O meu controle hoje é não vou comer, tá? Sou bem claro. Eu realmente me proíbo de algumas coisas porque eu sei que eu não tenho essa... 1 ou 10 é o mesmo. Você para de comer por prazer, começa a comer por compulsão. E eu fui numa loja de brigadeiros, eu comprei uma caixa com 16 brigadeiros. Coloquei do banco do lado. Do espaço da loja de brigadeiro até a minha casa, eu comi a caixa inteira. Eu subi na minha casa e eu vomitei tudo. Porque... Você passou mal?
Não. Não, porque Não, ele... porque me deu um peso na consciência. Você vê, E eu queria tirar isso de dentro de mim. quando eu falei que é um transtorno alimentar, entra dentro dessa linha que a gente estuda muito, que é os transtornos alimentares. Você começa a perder a noção, você quer fazer algo para compensar isso, né? Então você come, quer compensar, então é um transtorno no cérebro mesmo, é algo que precisa ser tratado também com terapia. E eu lembro que quando eu levei isso pra terapeuta e pra nutricionista, porque na verdade todos os meus médicos se conversavam, todos, e não eram poucos. Eram, tipo, acho que 12, 14 médicos, todos se conversavam. E eu levei isso pra terapia, e levei isso pra nutrição, e aí a gente sentou junto, e a Tosca, minha terapeuta até hoje, ela que me guiou para que eu entendesse que aquilo não podia acontecer e por que aquilo não podia acontecer. E assim, não tem nem como explicar o que ela me falou na época, porque eu acho que isso também é individual, esse tipo de coisa toda, de terapia, de dieta, onde fala, é tudo individual, acho que cada um tem que procurar o seu e entender os seus milindres. Mas nunca mais fiz. Foi aquele momento, aconteceu, eu assumo que eu passei, eu tive processo bulímico, assim, bem no começo. Bulimia? Tive. Na adolescência, Comia e... na adolescência eu tive bulimia. Também? Bulimia, tive. Porque você acha que você vai comer e você vai tirar aquilo do seu corpo e aquilo está resolvido. E não está resolvido. Porque o seu corpo já aproveitou. Exatamente. Quando a gordura é absorvida muito rápido, principalmente quando ela está associada à glicose, é um açúcar junto. Então ela é absorvida extremamente rápido. Então, até você conseguir vomitar, boa parte dessa gordura já foi absorvida e do açúcar também. Eu lembro que a Gabriela Pugliese uma vez postou um negócio, que é uma blogueira, ela postou falando, tipo, bora correr, mas sem a expectativa de tirar do meu corpo aquele almoço, que ela tinha comido alguma besteira, alguma tranqueira, porque, gente, não adianta, comeu, armazenou, não tem como você tirar isso do seu corpo. Nione, pois não? Olha, a felicidade do Michael aqui é nítida desde o primeiro bloco do programa até agora, porque realmente foi uma vitória, né? Uma conquista muito grande na sua vida. Agora, para Daniela e para Flávia, qual a sensação de dever cumprido quando você fala assim, eu consegui, junto com o meu paciente, emagrecer ele, junto com a atividade física, que também é fundamental, e pensando que a partir do momento que você tem um paciente, você acaba sendo o maior exemplo dele, né? Ele se espelha em você para conseguir algum resultado. E pouco se vê uma nutricionista acima do peso, ou uma educadora física acima do peso, né? Porque você acaba sendo o espelho do seu paciente. Como é essa sensação quando você vê o seu paciente do jeito que ele queria estar? É bem gratificante, assim. Posso dizer que, como a gente está falando muito do Michael, assim, eu acredito que eu tenha feito a parte, pelo menos inicial, de todo o trabalho que ele fez. E foi quando eu encontrei ele fora, eu falei, nossa, você está tão gato. Eu falei assim, você se sente tão feliz, porque assim, eu lembro dele bem gordinho, assim, ele sempre foi assim, do jeitinho dele e ver ele assim é gratificante. Não, mas é gratificante ver, porque eu acredito que, no caso dele, né, não digo de todo mundo, mas ele vai levar para sempre, assim, que é o que eu consigo notar nele hoje, já virou um estilo de vida dele. Já virou o modo como ele quer viver, o modo como ele se sente bem, assim, fazendo essas dietas, treinando. Então, assim, é bem gratificante, é bem legal. Daniela? É muito bom quando, exatamente o que a Flávia está falando, né? Quando a gente consegue atingir o objetivo e no meu, quando eu consigo perceber que aquele trabalho deu continuidade, né? Porque é muito fácil também a pessoa... Eu atendo geralmente os pacientes a cada 15 dias. Então ele fica aquele tempo comigo, 6 meses. Para mim é gratificante quando a pessoa terminou o tratamento e ela mudou o hábito. Quando ela realmente vai preferir, em vez da feijoada, o arroz com o salmão, né? Aí houve mudança de hábito e aí é para o resto da vida. Porque eu não vou poder ficar para o resto da vida com ela. Então, se eu conseguir fazer meu trabalho e ensiná-la a mudar hábito, isso é muito gratificante, é uma realização profissional. Né? Eu sei, um monte de gente me pergunta, quando está falando de alimentação, sempre tem um momento, você está no restaurante, as pessoas, aí você dá um palpite no prato da pessoa, assim, e aí, mas como é que você sabe isso? Eu falei, porque eu tive interesse. Ótimo. A minha nutricionista, toda consulta, é 1 hora de consulta, é 1 hora de conversa. Eu pergunto, mas por que eu não posso misturar isso com isso? Mas por que esse grupo alimentar está aqui nesse horário e não está nesse? Eu sempre questiono. Eu acho que o momento que você faz do seu médico, do seu nutricionista, do seu personal,
o seu amigo e o cara que realmente vai tirar as tuas dúvidas, porque são essas pessoas que têm que tirar as suas dúvidas com relação a isso. Não são as mídias sociais nem a internet. São os profissionais realmente que estão próximos a você. Você não acha, você acha que, para a gente encerrar, estamos quase fechando aqui o programa, né? Você não acha que falta uma campanha mais forte, mais vigorosa do Ministério da Saúde com relação à obesidade, como a gente teve em relação ao cigarro, por exemplo? De fato, eu acho que falta sim esse incentivo. Porque agora é muito difícil largar de fumar, todo mundo tem dificuldade enorme, ninguém conseguia parar de fumar, que não sei o quê. De repente todo mundo parou de fumar e hoje é né? Mas a gente tem muito baixo, né, acho que a gente é multifatorial também o governo não incentivar o emagrecimento, porque o emagrecimento gera doença gera receita gera indústria farmacêutica. Um dos motivos, inclusive, do tratamento de anti-aging, que é o tratamento de anti-envelhecimento, não ser adaptado ao Brasil, não ser legalizado no Brasil, é justamente isso. Você não trata de doença, você cuida da sua saúde. Então, a partir do momento que você cuida da saúde, você não gera receita, você não gera utilização de medicamento, não é interessante para alguém. E alguém sempre vai ganhar. Ainda mais num país como o nosso, onde o governo ganha uma grande parcela, a indústria farmacêutica sustenta grande parte de um mercado médico, e isso se torna um ciclo. É um ciclo de assim, é a mesma coisa, não vamos dar educação para o povo, porque se o povo tiver educação e souber votar, não vai votar em quem está votando. Então, você não vai fazer algumas coisas para não acontecerem outras. E nisso você vai deixando a população apodrecer. Marco, foi um prazer receber você aqui. Parabéns Obrigado. Aí pelo emagrecimento, pelo seu sucesso aí pessoal, que a gente percebe nitidamente, né? Obrigado aqui às nossas duas profissionais importantes, a Daniela, nutricionista, a Flávia, é uma personal trainer, né? E a nossa Ione sempre acompanhando a gente aqui, né? Com muita competência. A gente agradece sempre a você, estamos sempre juntos, segunda a sexta, o programa é ao vivo, na 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. E nos finais de semana, o painel regional está aos sábados às 3 da tarde e aos domingos 5 da tarde. Obrigado, tchau.